Ele não tem preço. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo, só você pode adorar o Senhor. Aleluia. Deus se conta presente na minha vida, na sua vida nessa tarde. Só tenho a agradecer ao Senhor. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro.
da glória. Vamos adorar o Senhor, porque hoje é dia de adoração, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Deixa eu ouvir mais um hino aqui para honrar o Senhor. Jesus já fez grandes coisas na minha vida. E Jesus também fez grandes coisas na sua vida. Por isso que nós estamos aqui dia a dia oferecer toda a adoração para o Senhor Jesus. Hoje, sou Ele digno de todos os louvores, glória. Fiquei meditando no canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeito, Ele faz dó. Deus olha pra mim, também deu mesmo. Sabe que eu não passo um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida, entregar para sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também
abençoar em nome de Jesus. Yes. Getsemane foi lá onde tudo começou. No Getsemane
deixar para meditação nessa tarde um salmo. O Salmo 77. Salmo do cantor, Asaf, para o cantor mor. Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus, e levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilante. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei a lembrança, o meu cântico. Meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitara o Senhor para sempre, e não tornara a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade, e acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Glória a Deus. Asaf, ele era uma pessoa como nós, uma pessoa que tinha sentimento, uma pessoa que queria crescer na vida, queria ter alguma coisa na vida. Mas o que me chama a atenção, que ele estava passando por dificuldades, e ele olha para um lado, vê as pessoas ali se enriquecendo, as pessoas prosperando, e ele começa a entristecer, ele começa a angustiar a sua alma, e ele começa a dizer: Deus, por que essas pessoas estão crescendo, essas pessoas estão prosperando e eu não? E Deus, ele responde para Asaf que tem pessoas que às vezes pensam assim: por que eu não prospero na vida? Por que aquele prospera mais do que eu? Por que ele tem e eu não tenho? Algo nos comove o nosso coração, porque um sentimento desse é um sentimento muito triste, porque Asaf, ele estava sentindo que ele não poderia crescer, mas Deus já tinha herança, já tinha planos para ele, Deus já tinha de tudo para ele. Às vezes nós esquecemos, às vezes, de buscar a Deus, buscamos mais a prosperidade. É bom a gente ser próspero, é bom a gente ter bens materiais, mas nada disso importa, nada disso nos leva para um caminho que leva ao céu.
A Bíblia diz assim, que buscai primeiro o reino dos céus, para que todas as coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. Não significa que nós não paramos e só ficamos buscando. Não, a gente trabalhamos também, a gente trabalha, mas o importante é a gente também buscar a presença dele, porque ele multiplica. Às vezes o pouco se torna muito, a qual nós louvamos aqui a viúva, que ela tinha um pouquinho de azeite em sua casa, ela tinha só para o seu filho, e era o plano dela naquele lugar, quem sabe um lugar deserto, era o plano dela comer aquela comida pela última vez e morrer. Mas só que ela encontrou com o profeta Eliseu, e ele chega para ela e diz: o que tens em casa? E ela: só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ele pegou, entrou dentro da casa daquela viúva e multiplicou. Aquela viúva, ela ficou próspera, ela foi abençoada, porque Deus multiplicou o azeite na vida dela. E Ele pode multiplicar na sua vida, Ele pode abençoar a sua vida. Quem sabe hoje não deu certo para você, mas amanhã pode ser um recomeço. Nunca pode desistir, você nunca pode parar, você nunca pode dizer que você não consegue, você consegue. A Bíblia diz assim, que enquanto há fôlego há esperança para todas as coisas. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar certo para você. Só basta você colocar Ele no seu coração e dizer para Ele: Senhor, toma conta dos meus projetos, dos meus planos, da minha vida, da minha família. E Ele vai entrar com providência na sua vida. Uma certa feita, Jesus estava pregando em meio à multidão. Ele pregando ali em meio àquela multidão, e de repente o Senhor falou assim: vamos despedir essa multidão, mas eu não despeço ninguém sem a bênção. E perguntou o que tinha para comer. Tchau, querido. O que tinha para comer? Aí apareceu um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e entregou na mão de Jesus. É o suficiente. É o suficiente na mão dele, é o pouco para que possa transformar em muito. Entregou nas mãos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus levantou aquele cesto para o céu e abençoou, e de repente começou a aparecer pães. A Bíblia diz que todo mundo comeu, aquela multidão todas. Tinha mais de 5.000 homens, mulheres e crianças em meio àquela multidão. Todas se alimentaram pelo pão e os peixes que Jesus multiplicou. E Jesus, Ele pode multiplicar. Quem sabe os planos na sua vida não estão dando certo. Às vezes está faltando uma direção, está faltando uma decisão, está faltando você colocar em seu coração uma decisão de mudança de vida. Porque às vezes nós trilhamos caminhos que não é bom, às vezes nós trilhamos caminhos que nos levam à perdição, mas o Senhor Jesus, Ele nos mostra o caminho da salvação. E esse Jesus, Ele multiplicou. Aquela multidão toda se alimentou. Para Ele, o pouco se transforma em muito. Para Ele, não importa o que você está passando, só importa quando você chega diante dele e Ele resolve o problema. Não que Ele é uma pessoa que vai chegando e resolvendo, não, mas tudo há uma mudança de vida. Às vezes a gente pega e começa a seguir um caminho.
errado. Ô Isaías, Deus abençoe. Às vezes a gente segue um caminho errado e as coisas dão errado. A Bíblia diz que há caminho que parece ser bom, mas o final dele é destruição. O final dele não é bom. Pela Bíblia Sagrada você vai encontrar somente dois caminhos: um caminho que leva à perdição e um caminho que leva à salvação. Qual desse você escolhe? Às vezes você fala no seu coração: eu escolho esse caminho bom, mas às vezes continua trilhando o caminho que é mau. Tem de colocar no seu coração uma decisão. Às vezes nós estamos despreocupados, porque às vezes a gente se acomoda, mas Deus, Ele vê tudo, Ele vê todas as coisas, Ele vê a necessidade, Ele vê aquilo que nós precisamos. Por isso eu quero dizer para você, que se você deixar Ele na direção da sua vida, na embarcação da sua vida, Ele toma conta, e tudo vem dar certo na sua vida. Só basta você acreditar. Nessa tarde, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e quero dizer para você que Ele pode fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Só basta você acreditar nos planos dEle, porque Ele resolve os nossos problemas, as nossas queixas. Entrega o seu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Jesus, Ele tem coisas grandes para nós. Ele tem projetos, Ele tem planos para mim e para a sua vida. Só basta você acreditar, você confiar nos seus planos, acreditar nos projetos de Deus na sua vida, que Deus vem estar abençoando de uma forma especial a sua vida. Quero que Deus prospere a sua vida. Quero que Deus abençoe o seu comércio, abençoe os seus planos. Mas uma coisa eu digo para você: deixa Ele na embarcação da sua vida, deixa Ele na direção da sua embarcação. Ao caminhar, ao seguir, ao transitar, deixa Ele na direção, e tudo vai dar certo na sua vida. Quero nessa tarde deixar uma frase para você, para sua meditação nessa tarde, em Filipenses 4:13. Quando você estiver precisando dele, você olha para o céu e diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E clame a Ele, que Ele vai te ouvir. Não deixa de clamar, não deixa de buscar a presença dEle, porque Ele te ouve. Ele está nos ouvindo a todo instante. Nesse momento Ele está te ouvindo, Ele está sondando o teu e o meu coração. Nesta tarde quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e quero deixar um último louvor para nós. Desistir para quê? Para que desistir? Você não pode desistir. Tem que prosseguir nessa caminhada. Olha, queridos, Deus conta contigo, conta comigo. Não para em meia caminhada, não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus planos na sua vida. Vá em frente, sempre acreditando no Criador, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor.
ela não tinha nada. Sabe o que é nada? Só que Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. Deus multiplicou na vida dela e pode multiplicar na sua vida. O seu pouco Ele pode fazer se tornar muito, porque Ele é fiel. Transbordar. Jesus. Glória a Deus. Nós volta de novo. Até transbordar a botija aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Essa viúva, Deus multiplicou na vida dela.